Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Qual é o nosso propósito hoje? Eu estou separando para vocês uma revisão sobre função exponencial, função logarítmica, para vocês darem uma revisada agora, né, na última semaninha da recuperação, ok? Então, para dar um auxílio, o pessoal que de repente ainda não conseguiu, né, atingir as habilidades envolvendo justamente essas funções, exponencial e log, eu separei aqui um material e eu quero fazer uma revisãozinha com vocês, ok? Então venha comigo, quem está falando aqui é a Prof. Ale Matos. Siga no meu canalzinho, alenumeros.com, no YouTube alenumeros.com e o site alenumeros.com.br. Vem comigo. Olha só, peguei algumas situações problemas para mostrar, né, para vocês a aplicação, né, do que? Da função exponencial em si. E caindo em equação exponencial, caindo em algumas propriedades de potência, vamos dar uma revisada geral. Deixa eu abrir aqui a canetinha. Olha lá, vem comigo. Em um experimento do laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias em uma determinada cultura, sob certas condições, evolui conforme aquela lei de formação. Então repara, esse BT, que é a função que ele criou, expressa a quantidade de bactérias, de acordo com o tempo T, que está aqui em horas. Tudo bem? Por que isso aqui é uma função exponencial? Olha a nossa variávelzinha aqui, ó. Nosso tzinho, nossa variável está onde? No expoente, ok? Então a gente tem a variável dependente e a variável independente. Ele vira para você e fala assim, para atingir uma cultura de 810 bactérias, então ele quer que o meu BT seja de 810 bactérias. Ele quer descobrir quanto tempo é necessário. Olha onde você caiu. A partir da situação problema sendo aplicada na função exponencial, a gente cai numa equação exponencial. Olha lá, eu tenho uma igualdade onde a minha incógnita agora é justamente estar onde? No expoente. Ô, professor, então calma aí. Então, se a gente caiu numa equação exponencial, vamos tentar simplificar ao máximo isso aqui, ó. 810 divide por 10 fica 81. 81, pessoal, eu sei que é 3 a quanto? A quarta, fatorando. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Olha lá onde a gente caiu. A gente caiu no primeiro modelo de equação exponencial, onde eu tenho bases iguais, obrigatoriamente, o que tem que acontecer com os expoentes para que a igualdade permaneça verdadeira? Devem ser iguais. Então, 4 tem que ser igual a t menos 1. Prof, caímos na equação do primeiro grau. 4 mais 1 dá quanto? 5. Gente, estava em que mesmo? Em horas. Então, quantas horas são? 5 horas. Que letra você iria marcar? Letra E. Tranquilinho? Aplicação do primeiro modelinho de equação. Vem comigo. Outro modelinho para vocês, né? Ele vira para você, conta toda uma historinha e diz que o modelo, né, utilizado para acompanhar o crescimento de uma população, de acordo com o tempo T, é dado por essa lei de formação. NT, que é igual a N0 vezes Z elevado a KT. Ele fala que N0 representa a população presente naquele instante inicial. K, uma constante, que varia de acordo com a espécie da população. Ele vira para você e fala assim, a população de certo tipo de bactéria está sendo estudada em um laboratório, segundo o modelo de Thomas Malthus. Inicialmente foram colocadas quantas bactérias? 2.000 bactérias. Então adivinha quem é meu N0? 2.000. Então eu tenho que a minha lei de formação, na verdade, é essa aqui, ó. NT, que é igual a 2.000 bactérias, vezes Z elevado a KT. Tudo bem. Ele quer saber o seguinte, após ele vira para você, em uma placa, e após 2 horas, a população inicial tinha feito o quê? Tinha triplicado. Então ele está te dando um par ordenado. Lembra que eu falei para vocês? Toda função, pessoal, seja representada graficamente, ou seja, dentro de um contexto, de uma historinha, ela vai te apresentar pares ordenados. Então o primeiro par ordenado que ele está te dando aqui, ó, é justamente isso aqui, ó. Quando forem 2 horas, o que aconteceu? Triplicou, ou seja, ficou 3 vezes os 2.000, ou seja, 6.000. Então, se eu for aplicar, ó, eu sei que aqui ó, o triplo de 2.000 acontece quando? Depois de quanto tempo? Depois de 3 horinhas, 2 horinhas. Então, 2K. Tudo bem? A gente sabe que o T está em horas aqui. Já sei então, ó, simplificando, olha onde eu caio. 3 é igual a E elevado a 2K. Então, eu sei que E elevado a 2K vale 3. Ele vira para mim e fala assim, a quantidade de bactérias presentes na placa 6 horas após o início, então ele está falando assim, ó, quando T for 6,
qual é a quantidade de bactérias. Se você já tem a lei de formação, a gente vai calcular quem, gente? O N6. Então, o N6, prof, vai ser 2000 vezes E elevado a 6, o quê? K. Aí muitos de vocês olham e falam, tá, professora, como é que eu vou descobrir se eu não sei o valor desse K? Você não precisa. Você concorda que aplicando propriedade de potência, eu posso escrever E elevado a 6K como sendo E elevado a 2K, ele o quê? O cubo dele. Por quê? Propriedade de potência não multiplica os expoentes? Nossa, prof, eu estou entendendo onde você quer chegar. Esse E elevado a 2K, a gente acabou de descobrir que valia quanto, gente? 3. Então, aqui na real eu tenho 3 ao cubo vezes quem? Vezes 2000. Então, eu tenho nada mais, nada menos que 2000 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Olha o que ele está te perguntando. Em relação ao que eu tinha no início, aos meus 2000, o que aconteceu? Ele multiplicou por quanto? 27 vezes. Então, você iria marcar a letra D de Deus. Perfeitinho? Vamos seguir? O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade dessa reprodução. Em experiências laboratoriais, uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000, olha lá, gente, ó, inicialmente com 40.000 unidades, obteve a fórmula para a população. Então, a fórmula é PT, escrever aqui para ficar maiorzinho, que é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Beleza? Em que T é o tempo em quê? Em hora. E PT é a população em milhares. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, o que eu chamo a atenção de vocês? Repara, gente, eu estou falando em milhares, né, de unidades aqui, e o tempo sendo medido em quê? Em hora. Ele vira para mim agora e fala assim, em 20 minutos, eu posso jogar 20 ali no lugar do T? Não. Por quê? Porque o T representa o quê, gente? Em horas. Aí a pergunta é, 20 minutos em relação a 1 hora, que é 60 minutos, equivale a quanto da hora? Ah, prof, se eu simplificar é o quê? É 1/3 da hora. Então eu estou te perguntando assim, ó, P de 1/3. É igual, então, o quê? 40 vezes 2 elevado a 3 vezes quem, gente? 1/3. Ô, professor, então, na verdade, vai ser 40 vezes 2. Em relação ao que eu tinha no início, os meus 40.000, o que aconteceu? Dobrou, duplicou. Então, você vai marcar a letra D de Deus novamente. Perceberam? Prof, tá muito fácil. Vem comigo. Um imóvel, pessoal, eu falei para vocês que, na grande maioria, né, de crescimento populacional, de crescimento de bactérias, sempre o que? Um crescimento a gente consegue representar ele na fórmula, né, de uma função o quê? Exponencial. Eu falei que também na parte financeira para vocês, a gente fez alguns exemplos, a gente criou inclusive a lei de formação. Aí aqui ele está dando, um imóvel perde 36% do valor da venda a cada 2 anos. E o valor VT desse imóvel, em T anos, pode ser obtido por meio dessa função. A gente escreveu essa função, estão lembrados? Vocês aprenderam a escrever essa funçãozinha. Eu vou botar aqui, ó, VT é igual o inicial. Se teve uma perda de 36%, 1 menos 0,36, ou seja, 0,64. E como é de 2 em 2 anos, T sobre 2. Beleza? Ele vira para você e fala assim, admitindo que o valor de venda atual do imóvel é de 50.000, então quem é o meu V0 aqui, gente? 50.000. Ele quer saber, calcule o valor de venda daqui a 3 anos. Então ele está perguntando assim, ó, quando o tempo for 3, qual vai ser o valor da venda? Ok? Então eu tenho assim, ó, V3, vem comigo, vai ser igual a 50.000 vezes 0,64 elevado a quanto, gente? 3 sobre 2, 3 meios. Eita, poxa, professora, número decimal elevado a um expoente fracionário. Não tem problema não, vem comigo. O que significa 0,64 elevado a 3 meios? Ah, prof, a gente pode brincar com aquela regrinha do sol e da sombra, não pode? Eu posso transformar em radical. Perfeito. Olha comigo. Quem estava no sol vai para onde mesmo? Para a sombra. E quem estava na sombra vai para onde? Para o sol. Pessoal, se eu tenho 0,64 ao cubo, você concorda que eu tenho
0,64 ao quadrado vezes 0,64, que é dar ao cubo. Eita, prof, quem está ao quadrado pode sair fora da raiz. Até aí tudo bem? Saiu 0,64. Prof, mas ficou preso lá dentro da raiz 0,64. Gente, qual é a raiz quadrada de 0,64? Adivinha? Eita, prof, 0,8. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 0,64 por 0,8 por 50. Prof, a gente está sem calculadora. O que a gente faz? 0,64 é 64 o quê, gente? Centésimos. 0,8 é 8 o quê? Décimos. Já vamos sair simplificando aqui, ó. Pode ser? Se eu simplificar esse 5 com esse 10, aqui sobra quanto? 2. Se eu dividir esse 8 por 2, sobra quanto? 4. Eita, prof, calma aí, que dá por 2 de novo. Aqui dá 2, aqui dá quanto? 5. Beleza, prof. O dobro de 64 que você vai fazer aqui. O que vai ser o dobro de 64, prof? Ah, professor, o dobro de 64 é o quê? 128. Tudo bem? Até aí numa boa? Mas eu tenho que dividir ainda por quanto, prof? Por 5. Eita, quando eu divido isso aqui por 5, fica quanto? 25,6. Só que isso aqui, eu coloquei aqui, ó, em milhares. Opa, então isso aqui, se eu multiplicar por 1000, deslocando 3 casinhas para a direita, vai dar quanto, gente? 25.600. Então, de 50 mil, passado 3 anos, eu passo a ter um valor agora de quanto? De 25.600. Tranquilos? Vamos para mais uma? Em um experimento, o número de bactérias presentes nas culturas A e B, no instante T, em horas, olha lá, hein? É dado por AT e T. De acordo com essas informações, o tempo decorrido desde o início desse experimento necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igualzinho da cultura B. Eita, prof, você está querendo trazer de novo para a gente a ideia do quê? Da equação. Perfeito. Eu quero que A, ó, 2 elevado a T menos 1, mais 238, seja igualzinho a 2 elevado a T mais 2, mais 750. Caramba, prof, e agora? O que eu vou fazer? Cair numa equação, certo? Vamos tentar começar a arrumar isso aqui, ó. Vocês concordam que, aplicando propriedade de potenciação, eu posso dizer que isso aqui é o equivalente a 2 elevado a T vezes 2 a menos 1. Bases iguais, adiciono os expoentes. Vou trazer esse cara para cá, tá? Menos 2 elevado a T mais 2. E vou levar esse cara para lá. Ou seja, eu vou diminuir 750 de 238. Até aí uma boa? Beleza, prof. Quando eu faço essa diferença aqui, vai dar 512. Aqui, ó, vem comigo ainda, ó. 10 elevado a 2 elevado a T vezes 1 meio. Todo número elevado a expoente negativo é inverso. Prof, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? 2 elevado a T vezes 2 ao quadrado. Podemos. Lembra que eu comentei com vocês que para facilitar a operação, quando eu vejo que tem algo comum, eu posso colocar o fator comum em evidência ou eu posso substituir por uma outra letrinha para facilitar as contas. Então, onde aparecer 2 elevado a T, eu vou chamar de K. Prof, calma aí, ó. Esse 10 com esse 2 fica 5. Então, você está falando que vai ficar 5K, perfeito, menos, ó lá, 4 o quê? K. Isso aqui tem que dar quanto? 512. Prof, então K é igual a 512. Mas quem é mesmo K que a gente falou? Era 2 elevado a quanto? T. Gente, 2 elevado a quanto para dar 512? Se 2 elevado a 10 dá 1024, então 2 elevado a 9 dá 512. Então, adivinha qual é o tempo necessário? T igual a 9. Era o que mesmo? 9 horas. Prof, muito tranquilo. Estão percebendo a ideia da função exponencial? Então, eu inicio de uma função, aí ele me joga numa situação problema que me remete o quê, gente? A uma equação. Então, a gente fez os dois modelinhos. O primeiro modelo, em que eu tenho uma igualdade, com 2 termos apenas, igual às bases, igual aos expoentes. E o segundo modelo, que eu substituo por uma outra letra, para facilitar as continhas. Galerinha, espero muito ter colaborado com vocês nessa revisãozinha para recuperação desse conteúdo. Função exponencial. Um beijo grande e até a próxima.